Muito boa tarde a todos e a todas as colegas que nos estão a ouvir. Vamos dar início à sessão número 26 do curso de Arrendamento Urbano, contando hoje com a honrosa presença do Sr. Dr. Carlos Navais, que nos irá falar sobre as comunicações entre as partes no âmbito do arrendamento. Senhor Doutor, muito obrigada pela sua honrosa presença nesta sessão e neste curso. É sempre uma honra tê-lo connosco nas sessões de formação organizadas pela Delegação da Ordem dos Advogados de Braga. Muito brevemente, dizer aos colegas que o Sr. Dr. Carlos Navais é advogado, sócio fundador da Manteigas Martins e Associados e orador já habitual em diversas conferências e congressos organizados, quer por delegações da Ordem dos Advogados, quer também de debates e discursos. Senhor Doutor, faz favor, tem a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o honroso convite que me foi endereçado pela Delegação de Braga. É sempre um gosto participar nestes eventos e partilhar com os colegas aquela que é a nossa experiência e aquilo que vamos aprendendo ao longo da nossa vida de advogados. Como a doutora já disse, eu proponho falar sobre as comunicações entre as partes no âmbito do arrendamento, que é um tema que inicialmente não se lhe deu muita relevância. Quando começamos nestas coisas, estava integrado no balcão do arrendamento, passava-se assim um bocadinho a correr sobre a questão das comunicações e depois o enfoque maior era sobre a questão do balcão. Com o tempo e com o andar digamos assim, da carruagem, chegou-se à conclusão que, de facto, as comunicações, pelo impacto que podem ter em todos os processos, designadamente processos de despejo, começou-se a achar que de facto era melhor autonomizar e aprofundar, ver a jurisprudência, e esta minha apresentação vai ser muito respaldada em jurisprudência, para que as pessoas para que se aprenda a fazer as modificações e para que se tenha noção do impacto que é de facto uma comunicação mal feita, porque uma comunicação mal feita, como veremos adiante, pode ter consequências gravíssimas designadamente para os senhorios nas transições e nos processos de transição para o NRAU, nas oposições à renovação, naturalmente que também poderá ter para o inquilino, se o inquilino pretender denunciar o contrato de arrendamento e eu não o fizer como deve ser, também isso poderá ter impactos para si. Vamos então ver primeiro quando e como é que estas comunicações podem ser sindicadas e onde é que elas são utilizadas, ou este regime de comunicações previsto no artigo 9 e 10º, designadamente do NRAU, e depois vamos analisar um pouco desses dois artigos e depois então vamos ver alguma jurisprudência para situações concretas que penso eu que quem trabalha nesta área se depara muitas vezes e quase todos os dias. Vamos ver. Quando é que as comunicações ou a sua eficácia ou ineficácia pode ser questionada? Desde logo, se estivermos no âmbito do procedimento especial de despejo, em sede de oposição. Em sede de oposição do procedimento especial de despejo, o arrendatário pode vir, desde logo, pôr em causa essas comunicações. Por daí, vir invocar os vícios que essas possam ter e a sua ineficácia. Portanto, logo nesta altura, estas comunicações podem ser sindicadas. Mas temos mais duas situações no âmbito do procedimento especial de despejo em que as comunicações são sindicadas. O incidente da autorização judicial de entrada em domicílio tem como fundamento a violação dos artigos 9 e 10º. Depois 15º, mas este já se reporta às notificações efetuadas no âmbito do balcão do arrendamento. Portanto, logo aqui, no âmbito da autorização judicial de entrada imediata em domicílio, estas comunicações vão ser sindicadas pelo Tribunal. Eu não sei se todos terão noção de quando é que opera este incidente. Este incidente opera nos arrendamentos habitacionais,
quando o agente de execução se dirige ao arrendado para efetuar o despejo, se o arrendatário se recusar a fazer a entrega, ou se não estiver, que é entendido como uma recusa, o agente de execução tem que enviar para o tribunal este pedido de autorização judicial de entrada imediata em domicílio. E, portanto, e no âmbito deste incidente, chamamos-lhe assim, o juiz vai verificar se as comunicações cumprem o que está previsto no artigo 9º e 10º do NRAU. Isto resulta do artigo 15º, número 4, a linha C. Portanto, logo nesta sede, que não é logo, que já é numa fase bastante adiantada, repare, já estamos naquela altura em que o agente de execução vai efetivar o despejo, vai executar o despejo, e há este incidente nos habitacionais, repito, pode haver lugar a este incidente onde as comunicações podem, se não estiverem bem efetuadas, podem fazer cair o procedimento especial de despejo e todo o processo que estiver em causa, porque são ineficazes para tudo. Mais grave ainda, no meu entendimento, é a outra situação em que estas comunicações são sindicadas, que é na impugnação do título de desocupação. E a impugnação do título de desocupação ocorre após a efetivação do despejo. Ou seja, naquelas situações em que não há necessidade de se levar a efeito o incidente de autorização judicial de entrada em domicílio, nessas situações, o agente de execução, designadamente nos não habitacionais, dirige-se ao arrendado, executa o despejo e o arrendatário pode, depois de efetivar o despejo, depois do arrendado estar entregue ao senhorio, pode vir com a impugnação do título de desocupação. E quais é que são os fundamentos da impugnação do título de desocupação? Quais é que podem ser? A violação do disposto no artigo 10º e no artigo 15º. 15º como vos disse há pouco, tem a ver com as notificações feitas pelo balcão. Ou seja, mais uma vez, as comunicações. E repare-se, se as comunicações não estiverem bem feitas, corremos o risco do tribunal mandar devolver o arrendado ao arrendatário, passa a redundância, porque as comunicações que nos trouxeram ali não são eficazes ou estão incorretamente efetuadas. Portanto, logo aqui já dá para ter uma noção do impacto de comunicações mal efetuadas. Este regime do artigo 9º e 10º, que inicialmente se aplicava, como vos disse, ao procedimento social de despejo e todas estas situações de cessação de contrato de arrendamento, de obras, de atualização de renda, tem vindo a ser ampliado para outras situações, designadamente ao nível do RJOP, o regime jurídico das obras em prédios arrendados. No âmbito deste regime, também as comunicações têm que cumprir o que está previsto no artigo 9º, 10º e seguintes. Portanto, também nestes casos, nesta situação, denúncias para obras de demolição ou restauro profundo, suspensões de contrato de arrendamento para obras de remodelação, tanto que é o que está em causa, como devem saber, no regime jurídico das obras em prédios arrendados. Também todas as comunicações efetuadas no âmbito deste regime têm que cumprir o que está previsto no artigo 9º e seguintes no RAU, mas designadamente do artigo 9º e do artigo 10º. Portanto, também nestes casos é preciso ter cuidado, porque de facto vamos fazer uma denúncia para obras de remodelação ou restauro profundos, que têm os seus prazos, não se cumprem os requisitos. Quando se vai efetivar o despejo, cai tudo, já com projetos na Câmara aprovados. Portanto, há que ter também neste caso muito cuidado. Também, na matéria do assédio do arrendamento e da injunção em matéria de arrendamento, também nesta matéria que está previstas no artigo 13º-B do NRAU, a matéria do assédio do arrendamento e a matéria da injunção em matéria de arrendamento, passo mais uma vez a redundância, está previsto no artigo 15º, também nesta sede, nestas situações, há que cumprir os requisitos das comunicações, ou seja, ter o cuidado de verificar se elas cumprem o que está previsto, mais uma vez, no artigo 9º, 10º e seguintes do NRAU. Portanto, feita esta introdução, vamos, antes de entrar na parte mais prática, olhar um pouco para o artigo 9º e para o artigo 10º do NRAU, porque é para depois perceber melhor o que vem a seguir. Portanto, o que interessa no artigo 9º, o mais importante e onde nos vamos focar para já, é no seu número 1, é no seu número 2 e no seu número 6. São aqueles onde eu vejo mais situações problemáticas, e depois também um pouco no número 7. O número 1
diz-nos que as comunicações para cessação do contrato de arrendamento, atualização de renda e obras devem ser feitas mediante escrito assinado pelo declarante remetido por carta registada com aviso de recepção. Portanto, estas comunicações têm que ser efetuadas por carta registada com aviso de recepção, salvo o previsto no número 6 do mesmo artigo, que diz que podem também ser feitas ou efetuadas por escrito assinado pelo declarante, entrega em mão, devendo o destinatário a pôr assinatura na cópia. Portanto, são estas as duas maneiras. A mais comum e a que se usa, que eu acho que só vi uma vez é que vi utilizar o prescrito no número 6, o resto passa-se sempre no âmbito do número 1. Portanto, no âmbito do número 1, carta registada com aviso de recepção. E o que é que nos diz o número 2? Remetida para o local arrendado. E porquê é que eu estou a chamar a atenção para o número 2? Uma razão muito simples. Designadamente, quando estamos a falar de pessoas coletivas, há muita tendência de enviar a carta para a sede da pessoa coletiva. E não é isso que a lei diz. Não é isso que a lei diz. A lei diz que é para o local arrendado. Vamos pensar na situação com que eu lido muitas vezes, que nós aqui no escritório acompanhamos a instituição bancária. Quando se envia uma carta, por exemplo, de oposição à renovação de um contrato de arrendamento de um banco, de um balcão, essa carta não se manda para a sede do banco, a não ser que haja domicílio convencionado. E já lá chegaremos. Agora, não havendo domicílio convencionado, essa carta terá que ser remetida para o local arrendado. Portanto, como vos digo, atenção à situação das pessoas coletivas. Tenho visto muitas vezes fazer isso. Há muita tendência de enviar a carta para a sede da pessoa coletiva. Mas não. O que a lei diz é que é para o local arrendado. Havendo domicílio convencionado, pois aí estaremos a falar de outra coisa. Se o domicílio convencionado for a sede da sociedade, pois com certeza a carta terá que ser enviada para aí. Portanto, relativamente ao artigo 9, atenção, número 1, número 2 e número 6. Pronto. Depois temos também o número 7. Como penso que todos terão a ideia, ou terão noção, a resolução do contrato de arrendamento tem que ser judicial. A única exceção é a que vem prevista no número 7 do artigo 9. Ou seja, a resolução por falta de pagamento de rendas ou o pagamento da renda fora do prazo durante X meses pode ser feita, nos termos do número 7, pode ser feita sem ser pela via judicial. Portanto, nestes casos de falta de pagamento de rendas, a resolução pode ser feita por notificação judicial avulsa, pode ser feita por contacto pessoal de advogado solicitador ou agente de execução e pode também ser feita nos casos de domicílio convencionado por carta registada com aviso de recepção. E logo aqui temos uma questão importante, que é, quando estamos a fazer um contrato de arrendamento, designadamente do lado do senhorio, deverá haver o cuidado de pôr uma cláusula de convenção de domicílio. E porquê? Porque se tiver essa cláusula, podemos resolver o contrato por falta de pagamento de rendas por carta registada com aviso de recepção. Se não, teremos que nos escorrer da notificação judicial avulsa ou do contacto pessoal, ou eventualmente da própria ação de despejo judicial. Portanto, logo aqui é importante ter esta noção. Nestes casos, a resolução por falta de pagamento de rendas pode operar por comunicação, depois ver o que diz o artigo 1084, 1083, 1084, 1085, portanto, pode operar por comunicação, desde que haja domicílio convencionado. Ora, quando estamos a elaborar um contrato de arrendamento, é importante termos, designadamente, repito, na perspectiva do senhorio, é importante termos essa percepção, porque isso vai nos poupar imenso tempo, porque é muito mais fácil, como se compreende, enviar uma carta registada com aviso de recepção para resolver o contrato, do que termos que fazer uma notificação judicial avulsa, mandar para o tribunal, para o agente de execução, portanto, demora sempre mais. Portanto, terem atenção também o que está previsto no número 7 do artigo 9, relativamente à resolução por falta de pagamento de rendas. Temos depois o artigo 10º. E o artigo 10º tem no seu número 1 o regime geral, não é? Portanto, o número 1 diz que as cartas consideram recebidas, ainda que sejam devolvidas por o destinatário se ter recusado a recebê-las, ou se o aviso de recepção foi assinado por pessoa diferente do destinatário. Portanto, isto é a regra geral. Mas, depois o número 2, para aquilo que importa,
cria uma regra especial. Eu digo para aquilo que importa, porquê? Porque se olharem para o número 2 do artigo 10º, refere-se logo na sua linha A, que todas as comunicações de iniciativa constituem iniciativa de senhorio para a transição ONRAL, designadamente nos termos do artigo 30 e 50, já não opera a tal situação. Portanto, já não se considera a carta recebida em determinadas circunstâncias que já vamos ver. Também, no que se refere ou se reporta a comunicações que integrem título para pagamento de rendas, designadamente para execução nos termos do 14º-A ou para o procedimento especial de despejo, também essas comunicações não se consideram recebidas nos termos do número 1. E posteriormente, o legislador, esta redação inicial do artigo 10º, número 2, tinha só a linha A e a linha B. Posteriormente, o legislador, salvo erro, em 2013, veio adicionar a linha C. E a linha C diz-nos que reporta-se às cartas que sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo previsto no regulamento dos Correios. Ou seja, nestas três situações, há que enviar uma segunda carta. A linha C vai criar aqui uma grande baralhação, porque, à partida, quando enxertam esta linha C neste número 2, parece que todas as cartas passam a estar abrangidas, porque aqui enquanto na linha A e B refere estas e estas, define a que é que aquelas linhas se aplicam, aqui é uma linha genérica. Portanto, e acabou por dar aqui alguma confusão, e nós já vamos ver adiante algumas situações que criou, designadamente ao nível do domicílio convencionado, e portanto temos que ter isto em consideração, mas também temos que ser seletivos na maneira como interpretamos a linha C, até porque a própria jurisprudência o está a fazer. Mas estes enxertos que o legislador faz, depois têm estas nuances, não é? Portanto, não pensam em tudo e depois criam aqui assim uma grande confusão. Portanto, nestas situações do número 2, a comunicação não se considera recebida, e o que é que haverá a fazer? É ver o número 3 deste mesmo artigo, ou seja, haverá que enviar uma segunda comunicação entre 30 a 60 dias, que se considera recebida no 10º dia se vier devolvida, e no caso do aviso ser assinado por terceiro, já vamos ver o que é que acontece se a segunda comunicação também o aviso também for assinado por terceiro. Portanto, como vos disse, se a nova carta vier devolvida na questão da devolução, isto é o que diz o número 4, a comunicação considera-se recebida ao 10º dia. Pronto. Isto é o que acontece quando estamos a falar de comunicações. Carta registada com aviso de recepção. Vamos pôr coisa assim. Outra questão que se levanta muitas vezes, as pessoas falam, então se fizermos por notificação social avulsa, se fizer cessar o contrato por notificação social avulsa e o agente de execução não encontrar o destinatário o requerido dessa notificação, ou se ele se recusar a recebê-la, esta questão levanta-se com alguma frequência. Agora, esta questão tem a resposta clara, simples, no número 5 do artigo 10º, que as pessoas esquecem-se um bocadinho deste número 5. O número 5 aplica-se exatamente à notificação social avulsa e à comunicação por advogado solicitador ou agente de execução. Portanto, e aqui tem a resposta, tem aqui a resposta para essas situações. E a resposta é, no caso de recusa, se virem o que diz a linha A do número 5, no caso de recusa, considera-se recebida, o agente lavra termo e considera-se recebida, e no caso da linha B, portanto, que é da não localização do destinatário, tem que se enviar então uma carta entre 30 a 60 dias da data em que o agente de execução efetuou a diligência e não encontrou o destinatário, e, portanto, tem que se enviar essa carta entre 30 a 60 dias, carta essa que se considera que se ele não for localizado e se a carta vier devolvida, se considera recebida no 10º dia. Ou seja, aqui já não temos a questão de ter que enviar uma segunda carta. Aqui o legislador define logo a situação, até porque esta já é a segunda diligência. O agente de execução não encontra, não localiza, o senhorio, neste caso, tem que enviar uma carta entre 30 a 60 dias contados da deslocação da certidão negativa, da deslocação e da feitura da certidão negativa por parte do agente de execução, e essa comunicação, ainda que não produza efeitos, vamos dizer assim, ela vai produzir ao 10º dia, ainda que não seja efetuada, considera-se efetuada
no 10º dia posterior ao envio. Portanto, atenção a todas estas vicissitudes que estão aqui no artigo 10º, para que depois, como vos disse, não haja ou não tenhamos dissabores com as comunicações, quer na carta registrada com a exceção e, como mais uma vez vos digo, relativamente às notificações sociais avulsas, é ver o que está no número 5, que passa muito despercebido, porque colocam muitas vezes esta questão, que na minha perspectiva está clarinha aqui no número 5, só que passa um bocadinho ao lado, as pessoas focam-se muito nas comunicações na carta registada com aviso de recepção e esquecem um pouco aquilo que consta do número 5. Vamos agora entrar em questões mais práticas, aquilo que nos acontece no dia a dia. Eu tenho esta apresentação estruturada, eu já disse à doutora Ana que amanhã envio para ela a apresentação, que eu estou a ver, que vocês não estão a ver, mas que eu tenho aqui à minha frente. Eu amanhã envio, preciso de fazer ali umas correções, porque ela é de outro evento, mas amanhã envio para que todos tenham acesso à mesma. Portanto, e esta apresentação foca-se muito em questões práticas, aquilo que nos acontece no dia a dia. Por exemplo, recebemos no nosso escritório, somos advogados do senhorio, enviamos uma carta de oposição à renovação, vamos escolher esta situação, e a carta vem com a menção mudou-se. Logo à partida temos aqui uma questão estranha, não é? Porque o arrendatário, se é arrendatário, tem que ocupar o locado, não faz muito sentido que se tenha mudado. Mas o que é facto é que já me aconteceu e por isso isto está aqui. Portanto, quando nos deparamos com uma comunicação desta natureza, ou com a devolução, com uma menção desta natureza, o que é que temos que fazer? Na minha perspectiva, tratando-se de uma situação prevista na alínea A do número 2 do artigo 10º, ou seja, as cartas constituem a iniciativa do senhorio para transição para honorável e atualização de renda, nestes casos, terá que se enviar uma segunda comunicação nos termos do número 3, ou seja, entre 30 a 60 dias contados da primeira comunicação, enviar uma segunda comunicação. Se essa segunda comunicação vier devolvida outra vez, seja com que menção seja, considera-se recebida no nosso entendimento no 10º dia. Se estivermos perante a situação prevista na alínea B, ou seja, comunicações que integrem título para pagamento de rendas, encargos ou despesas, ou que possam servir de base ao procedimento especial de despejo, aí a resposta será igual se não houver domicílio convencionado. Portanto, não havendo domicílio convencionado, haverá necessidade de enviar essa segunda comunicação. Havendo domicílio convencionado, aí já não haverá necessidade de enviar essa segunda comunicação. Portanto, neste caso concreto, há que ter isto em consideração. Se houver domicílio convencionado, está no nosso entendimento efetuada a comunicação, senão tem que se enviar uma segunda carta. E a propósito do domicílio convencionado, levanta-se uma outra questão. Reparem, nós estivemos a ver há pouco que ele vem referido na alínea C do número 7 do artigo 10º. E a alínea C do número 7 do artigo 10º reporta-se à resolução. O número 7 do artigo 10º reporta-se à resolução, melhor dizendo. Portanto, a questão que se coloca aqui é, havendo domicílio convencionado, e se não estiver em causa a resolução, se estiver em causa uma oposição ou uma denúncia, ainda assim, o domicílio convencionado prevalece. Eu entendo que prevalece e especialmente respaldado no saber da senhora agora conselheira Maria Olinda Garcia, que ela defende exatamente isso, e eu parece-me que essa, de facto, o entendimento correto. Ou seja, o domicílio, apesar de estar consignado e estar referido apenas na alínea C do número 7 do artigo 10º, é nosso entendimento, como vos digo, respaldados na doutrina da senhora conselheira Maria Olinda Garcia, que opera para todas as situações de oposição à renovação, de denúncia, o que seja. Portanto, não se aplicará só às situações de resolução por falta de pagamento de rendas. Vamos agora ver, vou-vos tentar demonstrar o impacto de uma comunicação mal efetuada. Eu tenho aqui os senhores amanhã verão, quando eu enviar a apresentação à doutora Ana, tenho aqui o acordo do Tribunal da Relação do Porto, de 12/11/2021, cujo relator é o senhor desembargador José Carvalho. E o que é que aconteceu neste caso? O
que é que temos aqui no sumário? Diz assim: se a carta do senhorio a comunicar a transição para o NRAL tiver sido recebida por outrem que não o inquilino destinatário, a comunicação só é eficaz se o senhorio enviar nova carta registada com aviso de recepção decorridos que sejam 30 a 60 dias sobre o envio da primeira. Isto eu já vos tinha dito há pouco, não é? O que é que aconteceu neste caso? E por isso é que eu tenho este acórdão aqui como referência nas minhas apresentações. Este caso tem as seguintes datas. Repare-se, em 2020, em 8 de abril de 2013, a senhoria iniciou um processo de atualização de renda e transição para o NRAL. Enviou a comunicação é assinada por pessoa diferente do destinatário e não fez mais nada. Em 2018, o senhorio enviou a carta de oposição à renovação, portanto, teria transitado em 2013, 5 anos, os 5 anos de duração do contrato, e em 2018 a senhoria manda a comunicação de oposição à renovação. E o arrendatário respondeu: peço desculpa, essa comunicação é ineficaz, porquanto o procedimento de transição para o NRAL e atualização de renda de 2013 também foi ineficaz, uma vez que a comunicação foi enviada uma vez que o aviso de recepção referente à comunicação foi assinado por pessoa diferente de mim, arrendatário, e, portanto, é ineficaz. E o que é facto é que o Tribunal deu razão ao arrendatário. E o que é que temos aqui? O que é que temos? Portanto, temos um acórdão. Este acórdão é um acórdão de 12 de 1 de 2021, ou seja, 8 anos depois de se iniciar um processo de transição para o NRAL, de atualização de renda de transição para o NRAL, o Tribunal diz: meus senhores, isto é tudo ineficaz. E cai tudo. Portanto, vejam bem o impacto que estas situações têm, portanto, das comunicações mal efetuadas, o impacto que podem ter nestes processos. E reparem, diz assim: então, inicia-se de novo. O problema é que o iniciar de novo pode já não dar. Designadamente agora com esta história do mais habitação, que, como sabem, veio alterar ali o artigo, salvo 36, que já não permite a atualização de renda nos termos do 33, agora só pela atualização normal. Portanto, pode-se ter perdido uma oportunidade de fazer transitar o contrato de arrendamento para o NRAL e atualizar a renda por essa via, ou porque, entretanto, o inquilino passou a ter uma incapacidade superior a 60%, igual ou superior a 60%, ou passou a ter mais de 65 anos. Portanto, as comunicações têm estas nuances. Aliás, posso-vos dar um exemplo de um processo meu, que tive em Setúbal, em que a senhora me chegou aqui com o atual processo de transição para o NRAL, que a resposta tinha sido um pouco mal dada na minha perspectiva, e a questão da invocação da microentidade não estaria clara, e o Tribunal poderia decidir para um lado ou poderia decidir para o outro, e, entretanto, o senhorio também enviou a carta de oposição à renovação no final dos 5 anos. E, de facto, vamos ver o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. E, entretanto, a senhora disse: mas o meu marido, mas a senhora é casada? Sou. E o seu marido foi notificado de todas estas cartas? Não. Então, espera lá, então se calhar temos aqui um caminho, não é? Porque as comunicações têm que ser feitas também aos cônjuges nos termos, salvo erro, do artigo 1065, que é o da comunicabilidade do arrendamento. Acho que é o artigo 1065, salvo erro, eu já vos confirmo. O que é que diz o artigo 1065? Não é o 1065. É o artigo do 1080. É o artigo da comunicabilidade do arrendamento. Não. Isto, como não faz parte aqui do meu tema, eu não tenho aqui o artigo à mão, mas é o artigo da comunicabilidade do arrendamento, que foi introduzido por NRAL, cuja jurisprudência havia inicialmente a dúvida se a comunicabilidade prevista neste artigo se aplicava logo a todos os contratos de arrendamento em vigor, ou se aplicava apenas aos que fossem celebrados a partir da entrada em vigor do NRAL. Ao princípio houve alguma dúvida, posso-vos dizer que neste momento a jurisprudência toda, ou pelo menos toda aquela que eu conheço, designadamente do Supremo Tribunal de Justiça, entende que a comunicabilidade se aplica a todos os contratos. Portanto, neste caso concreto que estou a relatar, o casal eram casados em
do regime da comunhão de adquiridos, o arrendamento tinha sido feito já com eles enquanto casados e, portanto, a nossa contestação foi exatamente nesse sentido, que o casal, que o marido também era arrendatário, que nunca recebeu as ditas comunicações e que, portanto, nem o processo de transição para o NRAU, nem tão pouco, e muito menos a oposição à renovação seriam eficazes. E o que é facto é que o Tribunal acabou por me dar razão. Inicialmente, na audiência prévia, a doutora juiz disse que iria decidir já, mas como o colega veio com o abuso de direito, ela hesitou, porque poderia haver aqui abuso de direito pela nossa Constituinte nunca ter dito, ou nunca se ter referido ao marido. Agora a questão aqui foi o que disse a doutora juiz, parece-me óbvia, que a arrendatária, ou que hoje mulher, que a arrendatária mulher tivesse a atuar em abuso de direito, eu até poderia entender. Agora, alguém que nunca foi tido nem achado num processo, com certeza absoluta que não poderia estar a atuar em abuso de direito. E o que é facto é que, entretanto, o Tribunal decidiu no saneador pela ineficácia de todo o processo. Portanto, também aqui, por via das comunicações não terem sido bem efetuadas, designadamente por não se atentar ao regime da comunicabilidade, também aqui, por essa via, cerca de 7 anos depois, tudo aquilo que foi feito caiu. Portanto, o que para nós advogados, quando somos nós que preparamos estes processos, será extremamente desagradável explicar ao cliente porque é que aquilo aconteceu, não é? Porque, portanto, daí temos que voltar a repetir aquilo que já disse inúmeras vezes, daí a importância das comunicações e o cuidado que tem que se ter com estas comunicações. Outra questão que se levanta muitas vezes porque não resulta claro do artigo 9º, há pouco já aflorei, é quando se envia a primeira comunicação e ela é assinada, o aviso de recepção é assinado por pessoa diferente do destinatário, tem que se enviar a tal segunda comunicação entre 30 a 60 dias. Se essa segunda comunicação não for recebida, já vimos que se considera recebida ao 10º dia. Agora, se ela for também assinada por um terceiro, o que é que acontece com esta comunicação? Está efetuada ou não está efetuada? Nós não encontramos resposta no artigo 10º. Mas vamos ver. Tem que se considerar que está efetuada. Então, se a carta que vem devolvida, ou a comunicação que vem devolvida, se considera recebida no 10º dia após o seu envio, portanto, ou seja, nem lá ficou, ninguém a recebeu e se considera recebida, por maioria de razão, a comunicação que fica uma vez, fica segunda vez, ainda que o aviso seja assinado por pessoa diferente do destinatário, parece-me a mim que não, parece-nos a nós, e essa é a nossa interpretação, que não haverá dúvidas que se considera recebida. Portanto, nestes casos, é nosso entendimento que a comunicação se considera recebida. Outra questão que se põe muitas vezes, e que acontece com frequência nestas comunicações relativas ao arrendamento, é as comunicações virem assinadas por colegas, por nós advogados. E a questão que se pôs, se tinha posto muitas vezes, e que todos nós com certeza levantamos a questão, quando a comunicação não vinha acompanhada de cópia de procuração, porque encontro mandatado pelo meu constituinte Sr. Flantal e normalmente havia o cuidado, pelo menos nós tínhamos o cuidado de enviar uma cópia da procuração para comprovar os poderes que nos foram conferidos. Portanto, e quando recebíamos comunicações de colegas que não traziam essa comunicação, questionávamos sempre a sua legitimidade para assinar aquela comunicação. Temos um acórdão muito recente do Tribunal da Relação de Lisboa, de 26 de 10 de 2023, cuja relatora é a Sra. Desembargadora Cristina Pires Lourenço, que vem dizer que não é necessário enviar cópia da procuração por nós advogados. Diz-nos o sumário deste acórdão que o artigo 9 do NRAU não proíbe que a comunicação da oposição à renovação do contrato de arrendamento seja feita por representante dos senhorios, nos termos da regra geral contida no 258, estando tal possibilidade inclusivamente prevista no número 1 do artigo 11º do mesmo diploma. E agora aqui a parte mais importante, na minha perspectiva, que é a parte prática da coisa. A comunicação feita por advogado, neste caso advogada, em nome dos senhorios, não tem que ser necessariamente acompanhada de procuração forense, recaindo sobre o arrendatário a faculdade de exigir a justificação dos poderes do representante, nos termos e sob a combinação de ineficácia da declaração. Ou seja, não há obrigatoriedade de enviar cópia da procuração, mas se o arrendatário solicitar essa cópia, ela tem que ser enviada sob pena de ineficácia da comunicação. Portanto,
Eu diria que há cautela, se nos lembrarmos e se tivermos, é melhor mandar a cópia da procuração, porque isto é apenas um acordo, não é? Todos nós já percebemos, mas havendo uma distração, ou querendo enviar-se, ou não tendo procuração, ou querendo enviar sem procuração, temos sempre este acórdão como salvaguarda dessa situação. Vamos agora ver uma outra situação que para mim é a mais complicada de todas relativamente às comunicações, é a que tem causado mais problemas e é aquela em que, se nós dominarmos bem esta matéria, podemos ganhar ações, e eu já ganhei várias, por esta questão formal, apenas formal, mas que é muito importante, que é a notificação das pessoas coletivas no âmbito do NRAL. Temos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 19/10/2017, cujo relator é a senhora conselheira Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, que nos diz que, em caso de comunicações efetuadas a pessoas coletivas, se o aviso de recepção não for assinado pelo legal representante da pessoa coletiva, tem que se enviar uma segunda carta entre 30 a 60 dias. E atenção que os tribunais, pelo menos aqui em Lisboa, aqui nesta zona, estão todos a seguir esta jurisprudência. Ou seja, envia-se uma carta para um banco, por exemplo, uma comunicação. É o recepcionista, é o porteiro, alguém recebe a carta. Nunca é o administrador do banco que a recebe, como é óbvio. Ou até mesmo no tipo de empresas de menor dimensão. Normalmente há uma secretária, há uma recepcionista, há alguém que recebe a carta. Atenção que, se a carta não vier, se o aviso de recepção for assinado por pessoa diferente do legal representante dessa entidade, tem que ser enviada uma segunda comunicação sob pena de ineficácia. E dizem-me assim, está bem, mas às vezes, passa a expressão, está lá um gatafunho, sei lá se é sócio-gerente, se não é sócio-gerente. Se lá tiver um nome, eu até vou ao portal do Ministério da Justiça e até vejo lá se aquela pessoa é legal representante daquela sociedade ou não. Agora, se tiver lá um boneco, eu consigo lá chegar. Há cautela nesses casos, dever-se-á, no meu entendimento, enviar nova carta registada com aviso de recepção. E este acórdão diz-nos o seguinte: para estas comunicações, o que é que nos diz? Diz-nos que, como já vos disse há bocado, têm que ser feitas por escrito assinado pelo declarante, senhorio, remetido ao destinatário inquilino, por carta registada com aviso de recepção para o local arrendado, desde que o aviso de recepção seja assinado pelo inquilino, ou tendo havido convenção de domicílio para esse local. Portanto, são estes os requisitos. Já falamos há pouco, não é? Depois concretiza-se mais e diz: se não existindo convenção de domicílio e tendo o aviso de recepção sido assinado por pessoa diferente do destinatário, a oposição só é eficaz se a carta for completada com uma nova carta, enviada igualmente com aviso de recepção dentro do prazo previsto no número 3 do artigo 10º, sob pena de o senhorio não poder lançar mão do procedimento especial de despejo. Portanto, isto é outra problemática que já vamos ver a seguir também. E conclui-se neste acórdão o seguinte, é aqui a parte mais importante da coisa, que é a declaração do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento enviada para o local arrendado, sede da sociedade inquilina, com aviso de recepção, que foi assinado por pessoa diferente dos gerentes da sociedade, sem que tenha sido enviada uma nova carta nos termos dos números 2 e 3 do artigo 10º, não é eficaz. E é por aqui que tenho ganho várias ações, e já ganhei várias ações com isto, porque de facto, embora não faça muito sentido, e parece não fazer muito sentido, porque, quer dizer, tem que ser um legal representante, o que é facto é que é esta a jurisprudência que vigora, e é esta a jurisprudência que os tribunais estão a seguir. Há um tribunal aí da vossa zona, há um acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães que diz uma coisa um bocadinho diferente. Diz que isto só se aplica se o senhorio lançar mão do procedimento especial de despejo. Se lançar a mão da ação judicial, já não haveria necessidade desta segunda comunicação. Ora, isto não faz qualquer sentido. Eu ainda há pouco esta semana passada estive a contestar uma ação que tinha a ver com isto. Portanto, quando nós estamos a pensar as coisas em termos práticos, em termos de contestar, vemos as coisas um bocadinho diferentes. Eu já há muitos anos que ando a falar disto e nunca tinha ocorrido a ideia que me ocorreu, ou esta conclusão que me ocorreu na semana passada quando estava a contestar. Vamos ver uma coisa.
o que é que resultava desta jurisprudência? Bem, se eu escolher o procedimento especial de despejo, tenho que enviar a segunda comunicação. Se eu escolher a ação judicial, já não preciso enviar. Chega ao pé de nós um inclino, um legal representante de uma sociedade, e diz: doutor, eu recebi esta carta do meu senhorio, eu entrego. Olhe, espero para a ação de despejo. Se eles forem para o tribunal, tem que entregar, porque eles não mandaram a segunda carta. Se eles não forem para o tribunal, se forem para o procedimento especial de despejo, já não tem que entregar, porque a comunicação é ineficaz. Ora, isto não faz qualquer tipo de sentido. Não é uma escolha processual, não é uma escolha processual que vai definir da eficácia ou ineficácia de uma comunicação, porque senão estaríamos nesta situação que estou a dizer. Quer dizer, só depois de se saber qual era o meio processual de que o senhorio iria lançar mão, só depois disso é que nós estaríamos em condições de dizer ao nosso cliente se podia entregar ou não podia entregar, porque só nessa altura é que ficamos a saber se a comunicação é eficaz ou ineficaz. Ora, isto não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, a comunicação é eficaz ou ineficaz. E na nossa perspectiva, quer seja na questão do procedimento social de despejo, quer seja para a ação judicial, a comunicação será sempre ineficaz se não se enviar uma segunda carta entre 30 a 60 dias contados do envio da primeira, nestas situações de pessoas coletivas, quando o aviso de recepção é assinado por pessoa diferente do legal representante dessa sociedade. Temos depois outra situação também que se levantou, que se levantava muitas vezes, e era uma questão que nos colocavam muitas vezes nestas conferências, que era: enviamos a primeira carta e depois temos que enviar a segunda carta entre 30 a 60 dias. Ora, muitas vezes já se envia a primeira carta a queimar. O que é que eu quero dizer com isto? Quando se envia a segunda carta, já estamos dentro do prazo de pré-aviso. Temos 120 dias, muitas vezes as coisas chegam-nos ali mesmo a queimar e, portanto, nós temos, já está ali a 10 dias, manda-se a primeira carta. Ora, inevitavelmente que a segunda carta, se tiver que ser enviada, já vai ser enviada dentro do período pré-aviso. O conselho natural e normal é de que tentem, se tiverem tempo para isso, façam contas e mandem a carta com uma antecedência suficiente para que a segunda carta não venha a queimar o prazo de pré-aviso. Muitas vezes não é possível, como vos disse. Há jurisprudência recente, designadamente o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 9 de setembro de 2021, cujo o relator é o seu desembargador Diodato Brotas, e o acórdão também do Tribunal de Lisboa, da Relação de Lisboa de 27 de 4 de 2023, cuja relatora é a sua desembargadora Vera Antunes, que nos vem dizer algo diferente. Ou seja, o que é que nos vem dizer? Vem-nos dizer que a segunda comunicação é apenas uma declaração, constitui apenas uma declaração de eficácia da primeira comunicação. Ou seja, o que interessa para este efeito é a data da primeira comunicação. A segunda é apenas uma condição de eficácia da primeira. Portanto, se a segunda carta, se a segunda comunicação for enviada já dentro do prazo do pré-aviso, não há problema nenhum, porque ela apenas vai conferir eficácia à primeira comunicação. Portanto, neste caso concreto, diz-nos, neste acórdão, o que é que nos diz? Que uma das partes do sumário, perante este entendimento, e considerando que a segunda carta foi enviada a 22 de 7 de 2018, portanto, no 31º dia após o envio da primeira, remetida em 21 de 6 de 2018, temos que operou a condição de eficácia da declaração de oposição à renovação do contrato declarado pela primeira carta. Portanto, estes dois acórdãos, peço desculpa estar a sair do ecrã, mas é para conseguir ler o que tem ali do outro computador. Portanto, estes dois acórdãos, o que nos vêm dizer é que, de facto, esta segunda comunicação apenas constitui a condição de eficácia da primeira e, portanto, pode queimar o prazo do pré-aviso, que daí não virá nenhum mal ao mundo. É claro que eu continuo, isto é a jurisprudência, se pudermos efetuar as comunicações sem queimar o prazo do pré-aviso, parece-me a mim bastante prudente. Ora bem, o que é que temos mais aqui? Sim, é outro acórdão, também no mesmo sentido.
Não, é outra questão. É outra questão que eu vos falei há pouco. Eu estava a achar estranho, porque eu tinha a ideia que só tinha aqui dois acórdãos relativos àquela questão de eficácia. Não, é outra questão que vem entroncar naquilo que falei há pouco, que é na linha C. A linha C do artigo, do número 2 do artigo 10º, a tal que foi enxertada pelo legislador de 2013, que diz que todas as cartas que sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo do regulamento postal, portanto, todas essas cartas teriam que ser enviadas uma segunda carta. E a questão que se levantou, eu também aflorei naquela altura, tinha a ver com a questão do domicílio convencionado. Porque a linha B fala-nos que no caso do domicílio convencionado não seria preciso enviar a segunda comunicação, mas a linha C diz que são todas. E, portanto, puxa aqui a dúvida. Esta linha C veio esvaziar, veio esgotar a questão do domicílio convencionado. Mas não. Este acordo do Tribunal da Relação do Porto, de 21 de abril de 2022, cujo relator é o seu desembargador Carlos Portela, vem-nos dizer exatamente que não. Que, havendo domicílio convencionado, não tem que se enviar a segunda carta entre 30 a 60 dias. Que a linha C, o acrescentar da linha C ao número 2 do artigo 10º, não veio derrogar aquilo que diz a linha B desse mesmo artigo, desse número 2 desse artigo 10º, e, portanto, nessas situações previstas na linha B, havendo domicílio convencionado, não há necessidade de enviar uma segunda comunicação. Portanto, esclareceu aquilo que resulta da linha C. Da confusão que resultou, nesta parte que esclareceu aquilo que resultou da confusão que a linha C veio trazer à sistemática que foi criada pelo legislador originário. Depois temos aqui uma outra situação, que é a questão do domicílio convencionado e da alteração do domicílio convencionado. Se virem o que consta da linha C do artigo, do número 7 do artigo 9 do NRAU, relativamente ao domicílio convencionado, refere-se lá expressamente que ele pode ser alterado por acordo das partes. E o que é que temos aqui? Temos uma situação em que há uma alteração do domicílio convencionado, as partes começam digamos assim, a trabalhar com o domicílio convencionado, o senhorio começa a enviar há uma comunicação verbal e as comunicações ou um acordo verbal, digamos assim, as comunicações começam a ser enviadas para outro domicílio convencionado e depois, mais adiante, quando vem o procedimento especial de despejo, o senhorio manda para o domicílio convencionado inicial. E o que é que nos dissemos aqui? Um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 16 de março de 2023, cujo relator é o seu desembargador Pedro Martins, que nos vem dizer o seguinte: resulta do artigo 9, número 7, à linha C do NRAU, que o local do domicílio convencionado pode ser alterado com a autorização do senhorio. E que esta autorização, e é aqui que importa agora, que pode ser expressa ou tácita, nos termos do artigo 217 do Código Civil, não tem que ser feita por escrito e ocorrendo, é oponível ao senhorio pelo arrendatário quando a carta registada com aviso de recepção for enviada para o domicílio convencionado em vez de para a nova morada. Ou seja, se as partes, na prática, tacitamente o senhorio aceitou um novo domicílio convencionado e passou a tratar das coisas para esse domicílio convencionado, não pode depois vir repescar o domicílio anterior. Portanto, diz-nos mais depois, este acórdão, este sumário, se tiver ocorrido a alteração que foi aceita, o senhorio, no requerimento de despejo, não pode indicar a morada convencionada. O que, no caso, aliás, a senhoria não tinha feito num primeiro requerimento. Ou seja, nestas circunstâncias, nestas situações, teremos que trabalhar com o novo domicílio convencionado. Porque a alteração do domicílio convencionado, como já vos disse, e como resulta deste acórdão, pode ser expressa ou tácita e não tem que ser feita por escrito. Portanto, há também que ter isto em consideração e, portanto, é mais um acórdão importante para as situações com que nos deparamos no dia-a-dia. Outra situação importante, temos estado a falar do artigo 9 e do artigo 10º, mas também temos o artigo 11º. E do artigo 11º também surgem vários problemas. E o artigo 11º, a que é que se reporta? Reporta-se à pluralidade de senhorios e à pluralidade de arrendatários. E é importante dominar bem isto, porque, por exemplo, na questão da pluralidade de senhorios, se houver uma pluralidade de senhorios, a comunicação, sob pena de ineficácia, tem que ser subscrita por todos.
isto cria-nos problemas complicados nas compropriedades, porque às vezes temos na compropriedade um comproprietário que tem uma ínfima parte daquela compropriedade, e o que é facto é que se a comunicação, por exemplo, de oposição à renovação, ou até de resolução por falta de pagamento de rendas, que acontece com frequência, se não for assinada por todos os senhorios, não é eficaz. Portanto, há que ter isto em consideração. Não basta dizer, doutor, somos coproprietários, eu tenho 9 décimos e eu quero fazer comunicação. Não. Se não faltar o comproprietário que tem 1 décimo e não assinar, esta comunicação já é ineficaz. Portanto, há que ter este cuidado. Quando estamos a fazer comunicações, em que é o senhorio, em que estamos do lado do senhorio, há que fazer intervir todos os senhorios, portanto, no caso da compropriedade, todos os comproprietários. Portanto, isto é uma situação que também com que nos paramos muitas vezes, comunicações que vêm apenas assinadas por um comproprietário, por exemplo, e, portanto, aí, evitando a ineficácia, aquela situação cai imediatamente e pode cair lá muito adiante, como já vos disse há pouco. Portanto, há que ter isto em consideração. O arrendatário, por sua vez, deve dirigir as suas comunicações ou ao representante dos senhorios ou a quem em comunicação anterior tenha sido designado para as receber. Portanto, da parte do arrendatário, há que ter este cuidado. É dirigir a comunicação ao representante do senhorio ou a quem tenha sido designado para receber em comunicações anteriores. Voltando um bocadinho atrás, eu estava a dizer há pouco, isto até a propósito de um acórdão que irei falar a seguir. Portanto, havendo pluralidade de senhorios, a comunicação terá que ser assinada por todos ou por quem a todos representa. Isto é mais ou menos conclusivo, porque se tiver poderes para representar todos, é a mesma coisa que... Mas aí já vamos perceber porque é que eu estou a fazer esta ressalva. Vamos agora à questão dos arrendatários, e é aqui que depois muitas vezes se levantam problemas também complicados. Diz-nos a lei, diz-nos o número 3 do artigo 11º, que havendo pluralidade de arrendatários, a comunicação do senhorio é dirigida ao que figurar em primeiro lugar num contrato de arrendamento, salvo indicação daquele em contrário. Mas depois, o número 4, o que é que nos vem dizer? Vem-nos dizer que a comunicação prevista no número anterior é, contudo, dirigida a todos os arrendatários nos casos previstos no número 2 do artigo anterior. Ou seja, nos casos do número 2 do artigo 10º que temos estado a falar. Ou seja, em todas as situações de facto importantes e com substância, que é transições de atualização de renda e transição para o NRAU, constituição de título para pagamento de renda dos termos do 14º A ou para o procedimento especial de despejos. Portanto, ou seja, em todas as comunicações importantes, em todas as comunicações com impacto, se a comunicação vier devolvida, não é se vier devolvida, essa comunicação tem que ser dirigida a todos os arrendatários e não apenas ao que figurar em primeiro lugar. Portanto, se temos, e designadamente num casal, e atenção, e isso há pouco eu vos falei há pouco, até por via da comunicabilidade, se o arrendamento é do casal, tem que ser a comunicação tem que ser enviada aos dois membros do casal, portanto, aos dois arrendatários, as comunicações do número 2 do artigo 10º. Portanto, e é por via disso, e foi nesta perspectiva daquela ação que eu vos falei há pouco, minha em Setúbal, se ganhou a ação porque a comunicação não é feita a todos os arrendatários, é apenas à cônjuge mulher e o arrendatário, o marido, não foi tido nem achado. E, portanto, nestas situações, há que enviar sempre as comunicações aos dois, neste caso, aos dois arrendatários, no casal, e depois podemos ter situações em que há vários arrendatários, por N situações, e, portanto, nesses casos, haverá que enviar sempre as comunicações a todos os arrendatários. Eu há pouco falei-vos da situação de ser as comunicações serem subscritas por todos os senhorios ou por quem a todos represente. Porquê? Designadamente ao nível das heranças e dos acervos conjugais por via do divórcio. Porque nessas situações podemos ter aqui, e neste caso este acórdão em concreto que eu tenho aqui, levanta-nos aqui dois cenários com soluções diferentes. E também estamos a falar num inventário em sede de divórcio, ou na sequência de um divórcio. Estou a falar do acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 21 de novembro de 2019, cuja relatora é a senhora desembargadora Ana Margarida Leite. E o que é que acontece neste caso concreto? A cabeça de casal opõe-se à renovação de um contrato. E o marido
veio-se surgir e dizer, não, somos os dois, os senhorios, a comunicação tinha que ser assinada pelos dois. E, portanto, esta comunicação é ineficaz. Isto foi o cônjuge-marido, nem sequer foi o arrendatário que levantou aqui a questão. Pronto, este divórcio, a litigiosidade é grande e deveria haver por aqui outros interesses. O que é que o Tribunal vem dizer? E é isto que é importante. Se já estava o processo de inventário a decorrer, se a cônjuge-mulher, no caso concreto, já estava investida na qualidade de cabeça de casal, ela representa aquele acervo. E, portanto, ela, de per si, tem legitimidade para se opor à renovação. Se não houvesse ainda este processo em curso, teria a comunicação que ser efetuada ou seria que ser assinada por todos os arrendatários, pelos dois membros do casal. Porque neste caso concreto o que o Tribunal entende é que, eu vou só ler a última frase, efetivamente a comunicação enviada aos arrendatários, apesar de não ter sido subscrita por todos os senhorios, o foi por quem a todos representa, a saber, a autora na qualidade de cabeça de casal. Portanto, nestes casos concretos, ou nestes casos das heranças, destes patrimónios autónomos, das heranças, dos acervos conjugais, havendo já um cabeça de casal, e era aqui que eu queria chegar, ele de per si representa todos os interessados na herança, ou neste caso, os dois membros do ex-casal, não é? E tem legitimidade para subscrever estas comunicações. Temos depois outra questão que também se levanta com frequência e tem que se ter muita atenção. Ultimamente já vejo isto tratado com mais cuidado, que é a questão do artigo 12º, que se reporta à casa de morada de família. O que nos diz o artigo 12º é que se o local arrendado constitui casa de morada de família, as comunicações previstas no número 2 do artigo 10º devem ser dirigidas a cada um dos cônjuges. Isto foi assim até 2013. Havia depois ali uma dúvida: o que é que acontecia se não fosse? Em 2013, a alteração legislativa veio acrescentar sob pena de ineficácia. Portanto, casa de morada de família, enviar as comunicações a ambos os cônjuges. Ter isto em consideração e nunca esquecer isto. Questão que se levantou a seguir e que nós vimos com frequência. Muita gente enviava uma comunicação ao Sr. António e à Sra. Maria, uma para os dois. E a questão que se põe é, basta? Não basta. Eu sempre achei que não bastava, porque não faz sentido. Quer dizer, porque isso, o mandar, se recebe um, o outro já não recebe. Portanto, estas comunicações, quando se refere à casa de morada de família, há, no meu entendimento, que enviar uma carta autonomamente para cada um dos cônjuges. E temos um acordo do Tribunal da Relação de Lisboa, de 5 de maio de 2020, cuja relatora é a sua desembargadora Cristina Coelho, que diz exatamente isso. A comunicação referida tem que ser dirigida separada, individualizadamente aos cônjuges, a cada um, não bastando uma única comunicação dirigida a ambos, determinando a inobservância da comunicação nos referidos termos, a ineficácia da comunicação, ainda que no âmbito da ação dada pela lei no 31 de 2012. Ok? Portanto, atenção nisto, mas eu ultimamente já não tenho visto cometer muito este erro, confesso. Houve uma altura que se via muito as comunicações feitas com o nome dos dois, de ambos os cônjuges. Isto muitas vezes porquê? Porque não se sabia, e acontece, continua a acontecer, não se saber o nome do cônjuge. Mas aí é preferível mandar, se o senhor não é preferível mandar uma carta ao cônjuge pode ser que seja recebida, ou sabendo o apelido, às vezes inventa-se, põe-se Maria Silva ou Maria o que seja, não é? Agora, o que é facto é que se não enviarem uma segunda comunicação, a comunicação é mesmo ineficaz. E, portanto, há que ter isto em consideração. Como vos digo, esta é uma situação que já há bastante tempo que não me aparece uma situação destas. Ao princípio isto acontecia com alguma frequência, mas agora é uma comunicação que não aparece com muita frequência. Temos agora uma outra questão bastante controvertida, relativamente à qual havia apenas um acordo, agora já temos dois, que não concordo com a jurisprudência, não concordo com a jurisprudência desses acordos, mas o que é facto é que eles vão no mesmo sentido. E qual é a situação? Estamos a falar da casa de morada de família, estamos a falar de cônjuges, mas nós hoje em dia temos na nossa sociedade a realidade que se chama união de facto. E temos também uma lei, temos o regime da proteção das uniões de facto. Então, e o que é que acontece
quando estamos numa situação de união de facto? A casa de morada de família, na mesma, não é? E muitas vezes até está identificado, muitas vezes não, mas já me aconteceu estar identificado no contrato de arrendamento, senhor fulano tal, unido de facto com a senhora fulana de tal. É necessário enviar uma comunicação para cada um dos membros da união de facto? Eu acho que a prudência e o bom senso mandaria que sim. Eu acho que o regime da proteção das uniões de facto também levaria nesse sentido. O que é facto, passo mais uma vez a redundância, é que a jurisprudência que existe não vai nesse sentido. Durante muito tempo, apenas tínhamos o acordo do Tribunal da Relação de Coimbra, de 9 de 4 de 2013, cuja relatora é a senhora desembargadora Albertina Pedroso, que nos diz que, ao membro da união de facto, que não constitui parte do contrato de arrendamento, não tem que ser efetuada a comunicação prevista no artigo 12º, número 1 da Lei 6 de 2006, não tendo que ser acionado quer na ação de despejo, quer na execução para entrega de coisa certa, porquanto inexiste, neste caso, litisconsórcio necessário passivo ou litisconsórcio voluntário. Portanto, esta jurisprudência diz que não, e vai mais longe disso. Efetivamente, nos termos do artigo 3, número 1 da Lei 7 de 2001, que é o regime da proteção das uniões de facto, as pessoas que vivem em união de facto nas condições previstas na presente lei, têm direito à proteção de casa de morada de família nos termos da presente lei. E tal proteção só é conferida pela lei, se bem atentarmos à redação do número 4, aos casos de ruptura da união de facto ou de morte de um dos seus membros. Portanto, afasta completamente situações que não se enquadrem nestas duas situações que acabei de vos relatar. Temos agora um novo acordo recentíssimo do Tribunal da Relação do Porto, de 27 de 6 de 2023, cujo relator é o Sr. Desembargador Artur Dionísio de Oliveira, que vem exatamente no mesmo sentido. Ou seja, que nos diz assim: a exigência daquele artigo 12º número 1 do NRAU não se estende aos membros da união de facto. O que não importa é a inconstitucionalidade desta norma ou da sua interpretação, designadamente por violação do princípio da igualdade, plasmado no artigo 13º, número 1, ou do direito à constituir família, consagrado no artigo 36, número 1, ambos da Constituição da República Portuguesa. Ou seja, neste acordo ainda se foi mais longe. Foi-se avaliar da constitucionalidade ou não do número 1 do artigo 12º. E considerou-se que, de facto, é inconstitucional que este tratamento desigual não torna a norma inconstitucional. Portanto, o que nos diz a nossa jurisprudência, o que resulta da letra da lei, é que em casos de união de facto, não haverá necessidade de enviar uma segunda carta entre 30... disparate, peço desculpa. Que não haverá necessidade de enviar uma carta ao unido de facto. Agora eu quero-vos levantar duas questões para reflexão, que eu também não sei muito bem a resposta para elas, mas para perceberem porque é que eu não concordo com esta jurisprudência. Nós temos uma situação em que o senhorio conhece a existência de união de facto. Envia carta de oposição à renovação apenas ao arrendatário. No entretanto, por via de uma ação judicial, o arrendamento transmite-se ao outro unido de facto. Mas transmite-se em que termos? Transmite-se tal qual, ou transmite-se já com aquele, digamos assim, ónus de oposição à renovação? Quem estava no tribunal a reivindicar, digamos assim, os seus direitos, não foi tido nem achado, não foi notificado, não lhe foi dada a oportunidade de se pronunciar sobre a questão da oposição à renovação. Então, o tribunal reconhece o direito, reconhece a transmissão do arrendamento e ainda assim ele recebe o arrendamento já com esse ónus de oposição à renovação que não foi tido nem achado. Não sei qual é a resposta, mas penso que tem que se pensar nisto, porque isto pode criar situações complicadas. Outra situação ainda, que é, ainda não foi comunicada ao senhorio a transmissão, e o senhorio avança com o procedimento especial de despejo. Quando o agente de execução vai fazer o despejo, é confrontado com uma sentença a dizer, olha, o requerido nesse processo já não é arrendatário, o arrendatário agora é este. O que é que acontece? O agente de execução pode fazer o despejo, à partida não pode, porque há uma norma que diz que quando o ocupante tem um título, depois tem ali uma tramitação própria. Agora a questão é, então o que é que aconteceu? Então, eu sou arrendatário, tenho uma sentença do tribunal a dizer que eu sou arrendatário e agora eu vou ser despejado por via de um procedimento especial de despejo em que é requerido apenas um anterior arrendatário, eu não fui tido nem achado. Também não vos sei dizer qual é a resposta para esta questão. Agora, eu penso que temos que ponderar
bem esta situação e o que eu faço é, conhecendo a existência do unit facto e conhecendo a identidade do unit facto, eu envio sempre comunicação. Serve, serve, não serve, não serve. Agora, pelo menos não corro o risco de me ver confrontado com alguma destas situações. Eu envio sempre essa comunicação, como vos digo. Depois temos aqui uma outra situação, também já estamos quase a terminar. Temos aqui outra situação que se levantava com alguma frequência, que era a comunicação apenas para a transição para o rural. Como sabem, os procedimentos, que é do artigo 30, que é o artigo 50, era atualização de renda e transição para o rural. Havia situações em que a renda já era de tal maneira, o valor já era de tal ordem que já não podia, já se tinha um 15 aves e, portanto, já nunca seria atualização de renda. No fundo, o que o senhorio apenas pretendia era, digamos assim, pôr o taxímetro do prazo do contrato a correr, não é? Portanto, e também havia aquelas situações também em que a caderneta não tinha devidamente autonomizado o espaço arrendado e não dava para fixar uma nova renda. E, portanto, muitas vezes mandava-se a comunicação apenas de transição para o NRAU e não se falava da atualização de renda. Portanto, e a questão que se punha era quando e estamos perante uma situação dessas, ou seja, quando apenas queremos transitar para o NRAU, é necessário enviar o valor patrimonial tributário do locado, é necessário enviar cópia da caderneta, como seria no caso da atualização de renda. Houve aí muita divergência. Temos, a determinada altura, um acordo do Tribunal da Relação de Lisboa, de 19 de 5 de 2020, cujo relator é a senhora desembargadora Conceição Saavedra, em que nos veio dizer que não, que se era só para transitar para o NRAU, não tem que enviar a caderneta predial nem indicar o valor patrimonial tributário. Portanto, fazia-se apenas uma comunicação de transição para o NRAU e estava feito. Contudo, neste mesmo processo, o Supremo Tribunal de Justiça veio decidir de forma diversa. Neste mesmo processo, no acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de 10 de 2020, cujo relator é o Sr. Conselheiro Fernando Augusto Simões, veio exatamente decidir-se o contrário. Ou seja, a comunicação do senhorio prevista no artigo 50 do NRAU deve indicar todos os elementos elencados nas suas diversas alíneas, nomeadamente o valor do locado avaliado nos termos de 38 do CIMI e cópia da caderneta predial a ele referente, mesmo que apenas pretenda a transição do contrato de arrendamento para o NRAU sem atualização de renda. Portanto, e o que temos neste momento mais relevante é este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, em que diz que nestas situações tem que se enviar, de facto, enviar a cópia da caderneta predial e tem também que se indicar o valor patrimonial tributário, embora não esteja em causa a atualização da renda, mas apenas e tão só a transição para o NRAU. Agora, para terminar, uma situação que é um pouco lateral às comunicações, mas que eu costumo também sempre fazer referência, porque como faço muitos procedimentos especiais de despejo, acabo por ter uma noção clara disto e acho que, ao contrário do que muita gente diz, não vale a pena desistir do balcão nacional do arrendamento, que agora se passará a chamar balcão do arrendatário e do senhorio, nos termos aí do mais habitação. Porquê? Porque há expedientes para resolver as coisas. E, portanto, não vale a pena desistir. Nós todos sabemos, e não sei qual é a ideia por aí, mas aqui por esta zona, há muita gente que chama ao balcão do arrendamento o balcão das recusas. Todos nós sabemos que o balcão recusa, não sei, eu costumo dizer na brincadeira, eu que faço muito disto, mais de metade dos meus procedimentos à primeira vêm recusados, eu imagino quem não faz. Pronto. Agora, há aqui uma questão que é, e a jurisprudência vai nesse sentido, e é para isso que eu vos quero alertar. A jurisprudência tem vindo no sentido de que, eu já vos vou indicar pelo menos um acórdão, de que o balcão é uma mera secretaria que recebe documentos. Ou seja, o balcão só tem que verificar se é junta a comunicação, se é junto o imposto de selo, se é junta a documentação necessária para o balcão. O senhor secretário do balcão não tem competência nem legitimidade para avaliar se a morada está correta, se foi para o domicílio convencionado, se cumpre os requisitos, a comunicação, se não cumpre. Não tem. E a jurisprudência tem ido nesse sentido. E quero-vos chamar a atenção para o acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 26 de 9 de 2019, cujo relator é a senhora desembargadora Silvia Rato, que nos diz isto. O BNA é uma entidade administrativa criada na dependência da Direção-Geral da Administração da Justiça, destinada a tramitar, no essencial, a primeira fase do PED, que denominaremos de administrativa e injuntória,
tendo em vista na falta de oposição por requerida a emissão do respectivo título de desocupação do local. Sendo a atividade do BNA uma atividade extrajudicial, a recusa dos requerimentos de despejo formulados perante esta entidade está delimitada. Nos termos da lei, a verificação de determinados formalismos, não lhe cabendo, assim, e é aqui que importa, a apreciação do mérito da pretensão dos requerimentos que lhe são submetidos, em particular a bondade jurídica da sua fundamentação, a interpretação das cláusulas contratuais que suportam a pretensão do requerente. Portanto, não cabe assim ao BNA nem apreciar a conformidade jurídica do local indicado pelo requerente para a notificação do requerido, entendida essa conformidade como uma análise jurídica do contrato de arrendamento, conjugando-a com as atinentes disposições do NRAU, nem tampouco a conformidade jurídica das comunicações efetuadas pelo senhorio, tendo por pano de fundo o teor do contrato de arrendamento e as normas do NRAU. Portanto, e há mais acórdãos neste sentido. Eu tenho aqui apenas este, mas há mais acórdãos neste sentido. Ou seja, sempre que se depararem com uma situação de recusa destas, reclamam do ato do seu secretário, nos termos do artigo 150 e qualquer coisa do Código de Processo Civil, que é a reclamação dos atos de funcionário judicial, reclamam disso para o Tribunal e posso-vos dizer que o Tribunal apenas não me deu razão em situações em que de facto não tinha que me dar razão. Nós às vezes também tentamos que passe, mas não passa, não é? Mas pronto. Mas sempre que isto tem acontecido, o Tribunal tem-me dado razão. Portanto, não, o que eu acho é que, até porque eu acho que continuo a achar que é mais rápido um procedimento especial de despejo, o que eu quero-vos dizer com isto, e por isso chamo a atenção para isto, eu acho que não devem baixar os braços só porque for recusar. Devem analisar, vão à procura desta jurisprudência, e como vos digo, há muito mais acordos do que este, eu só tenho aqui este, mas há muitos mais que este, e já tenho muitas decisões também de tribunais de primeira instância de situações destas, e reclamam do ato do seu funcionário para o tribunal. E normalmente o tribunal dá-nos razão, eu nunca tive que recorrer para a relação numa situação destas. E, portanto, assim sendo, o seu secretário terá que aceitar o procedimento e as coisas seguem. Portanto, na minha opinião, ao contrário da maior parte das pessoas, não vale a pena desistir do balcão. O balcão acaba por ser mais rápido do que uma ação de despejo normal. E pronto, há é que contrariar esta, não diria propotência, mas este excesso de zelo do seu secretário do Balcão Nacional do Arrendamento, que vai para além das suas competências, quando, a maior parte das vezes, quando recusa estes procedimentos especiais de despejo. Portanto, era no essencial isto que eu tinha para vos dizer, e agradeço a atenção e a paciência que tiveram em me ouvir durante mais de uma hora. Muito obrigado. Senhor doutor, por mim ouvíamos de facto mais uma hora, porque na verdade foi uma sessão fantástica, muito prática, muito clara, muito esclarecedora. Eu não sei se o senhor doutor estaria disponível para responder a algumas questões que foram colocadas aqui no chat pelos colegas. Sim, posso tentar responder, sim, com certeza. Vamos então analisar. Mais um bocadinho, também não é por aí. A colega doutora Raquel Costa Soares coloca a seguinte questão. Quando no artigo 10 do NRAU menciona que a segunda carta deve ser enviada de 30 a 60 dias, isto significará que temos de aguardar o decurso de 30 dias desde a data de envio da primeira carta para podermos enviar a segunda? correto, exatamente, é exatamente isso. Tem que se esperar contar os 30 dias contados do envio da primeira para enviar a segunda. Por isso há buscado aquela questão da eficácia da segunda comunicação, por isso é que aquela jurisprudência é relevante, é por se ter que esperar esses 30 dias, muitas vezes a segunda comunicação já vai dentro do período de pré-aviso. Passamos a uma outra questão, colocada pela colega doutora Paula Pratinha, que é a seguinte. Não será possível transitar para o NRAU alguém com mais de 65 anos ou com um grau acima de 60%? Não, se vierem ficar se o arrendatário vierem ficar essas circunstâncias, isto está um bocado fora do âmbito da minha apresentação, mas penso que é o artigo 30 qualquer coisa, se ficar que tem mais de 65 anos ou que tem meio capacidade igual ou superior a 60%, o contrato já não é passível de transição para o NRAU. Aliás, e agora o novo, mais habitação ainda vem limitar mais essa situação. Eu penso que o Dr. Manteigas Martins é o tema que ele costuma, não sei qual foi o tema que falou aqui, falou nesta conferência, mas ele costuma falar sobre isso, mas nesses casos já não dá para transitar para o NRAU, isso não, claramente que não. Vamos então para a seguinte questão.
um colega que não está identificado. Arrendatário é uma sociedade unipessoal. A carta enviada pelo senhorio para fazer cessar o contrato por falta de pagamento de rendas foi endereçada à morada do sócio, tendo sido recebida por um terceiro. Não foi enviada nova comunicação. Do que entendi, esta comunicação é inválida. Confirma? Bom, totalmente. Primeiro, desde logo é inválida porque não pode ser enviada para, como diz o artigo, resulta do número 1 do artigo 9 e do número 2, como chamei, tem que ser enviada para o arrendado. Só poderá ser para a morada do sócio se houver domicílio convencionado e for esse o domicílio convencionado. Logo por aí, já seria ineficaz, não é enviada para o sítio correto. E depois, sendo o aviso de recepção assinado por pessoa diferente do destinatário, não se enviando uma segunda carta, com certeza que é ineficaz, é o que resulta do número 2 e 3 do artigo 10. O mesmo colega acrescenta ainda o seguinte: em sede de execução, pode deduzir oposição com fundamento na ineficácia da comunicação? De execução, eu não percebo a execução. Aqui no procedimento social de despejo não é uma questão de execução. E se já tiver uma sentença, se for uma ação de despejo, já tiver uma sentença e tiver a fazer execução para entrega de imóvel arrendado, aí já há uma sentença. Aí já deveria, o que estava incorreto já devia ter sido sindicado em sede de ação judicial. Agora, se estamos a falar, por exemplo, da execução, vamos imaginar, vamos supor que o colega está a falar nisto, que é o que faz sentido. A execução nos termos do 14º-A, do artigo 14º-A, aí sim, com certeza, na oposição à execução, de dizer que a comunicação não foi corretamente efetuada. Isso é o que resulta, aliás, da linha B do número 2 do artigo 10º. Portanto, se estivermos a falar, de facto, de uma execução nos termos do 14A, em sede de oposição, se a comunicação foi incorretamente efetuada, com certeza que sim. Agora na parte do senhorio, a execução da entrega ou o procedimento especial de despejo, e o inquilino deduziu na oposição, levantou essa questão e já está decidido, ou então não vejo aí como é que se pode opor à execução, porque a execução teria que haver sentença. Agora, noutra situação, com certeza que sim. Se isso ainda não foi, se não foi sindicado, com certeza que poderá ser levantada essa questão. A questão seguinte, colocada por um colega também não identificado, é esta: se o arrendatário for uma pessoa coletiva e se o aviso de recepção for assinado por pessoa diferente do legal representante, é também preciso enviar a segunda carta quando haja domicílio convencionado? Não, quando haja domicílio convencionado, não. Aquele acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que eu vos referi como sendo a referência desta situação, expressamente refere isso. Aliás, o livro e a parte dizia, salvo se houver domicílio convencionado. Havendo domicílio convencionado, não é preciso enviar a segunda comunicação. Isso claramente que não. Questão seguinte, colocada pela colega doutora Zara Ferreira: em caso de morte do senhorio, a primeira notificação para o arrendatário terá de ser assinada por todos os herdeiros ou basta que apenas o seja pelo cabeça de casal? Eu entendo que basta pelo cabeça de casal. E neste caso não parece que tenha que haver processo de inventário a ocorrer. Aí terá que haver a aceitação da herança. Só se a herança não foi. Depois já temos que ir para as regras da herança jacente, se a herança é jacente, se não é jacente, isso depois já teremos que ir ver. Agora, partindo do pressuposto que há um cabeça de casal, claramente que basta o cabeça de casal. A colega doutora Jussara coloca a seguinte questão: contrato de 1 ano renovado por determinação das partes por 2 anos, atingindo o contrato o seu cômputo de 3 anos. Com o termo desse contrato, não havendo interesse do arrendatário, no novo contrato, esse deve comunicar ao senhorio? É a primeira questão que se coloca. Não percebi bem a questão. Vamos lá ver uma coisa. O contrato de arrendamento renovável por 2 anos. Isso já nos transporta logo para as outras situações. O contrato de arrendamento de 1 ano. Quando se renova, nunca se pode renovar só por 1 ano. Vai-se renovar por 3 e, portanto, já vai durar por 4. Agora, seja qual seja o período de renovação, seja o que for, o senhorio pode sempre opor para o final do prazo. Desde que cumpra os prazos pré-aviso, pode sempre opor-se à renovação para o final do prazo. Aí não parece que haja grandes dúvidas quanto a isso. Embora eu não tenha percebido muito bem a questão. Penso que a colega queria... Doutora, a questão é, não havendo interesse do arrendatário no novo contrato, se deve comunicar ao senhorio. Isso parece-me óbvio, quer dizer, isso já não é uma questão de comunicações, Claro. isso é uma questão de opção. Claro, se o arrendatário já claro. não tem interesse, opõe-se à renovação cumprindo os prazos prévios. Claro, isso já não tem a ver com as comunicações. Isso aí é uma opção política, digamos assim, do arrendatário, se quer continuar ou não quer continuar.
Agora, se continuar, terá que fazer, terá que cumprir os requisitos do artigo 9º, 10º e por aí fora, para só pôr a renovação. Nós estivemos Claro. sempre a falar um bocado na perspectiva do senhorio, mas as comunicações também se aplicam na perspectiva do arrendatário, como é óbvio, não é? A colega depois acrescenta: nesta situação, em caso de novo contrato, o senhorio pode aumentar a renda sem qualquer limitação? Vamos ver, vamos ver. Se o contrato se renovar, não é um novo contrato, o contrato é o mesmo, não pode. Não, claro que não pode, aplica-se a norma, a regra geral. Se por algum motivo o senhorio só puser a renovação e depois tiverem que celebrar um novo contrato, neste momento já tem a limitação dos 2% do mais habitação também. Porque, como sabem, o mais habitação tem uma norma que diz que os contratos de arrendamento celebrados nos últimos 5 anos, o novo contrato não pode ter uma renda de 2, além das atualizações anuais, uma renda superior em 2% ao valor da renda anterior. Portanto, aí a resposta também teria que ser negativa, ou seja, aí já haveria uma limitação, aliás, haveria porque o contrato foi celebrado nos últimos 5 anos, sim. Embora isto não seja a matéria que nos ocupa, mas a resposta é esta, claramente. Uma última questão, esta colocada pela colega doutora Conceição Ramos, é a seguinte: são eficazes as comunicações de oposição à renovação do contrato de arrendamento para fins habitacionais efetuadas por contacto direto de agente de execução? Eu entendo que sim. Eu entendo que quem pode o mais pode o menos. A questão também, esta é uma questão pertinente, porque se levanta também a questão que é, pode ser por notificação social avulsa? Porque a questão, a lei diz que é por carta registada com aviso de recepção, não é? É o que diz. E a questão pode-se levantar e que levanta-se mais vezes, nem tanto pela questão do agente, mas levanta-se muitas vezes pela questão da notificação social avulsa. Então eu só posso fazer por carta registada com aviso de recepção. Eu, se quiser lançar a mão do meio mais garantístico até, que é a notificação social avulsa, eu não posso opor à renovação por notificação social avulsa. Eu entendo que sim. Eu entendo que essas situações, porque no fundo acaba por ser, não é por carta registada, mas acaba por ser por escrito. Acaba por ser escrito. Eu entendo que sim, que nesse caso se pode, não conheço nenhuma jurisprudência sobre isso, mas tem sido pacífico, designadamente ao nível das notificações social avulsas. Se necessitar de me opor à renovação por notificação social avulsa, por uma razão qualquer, faço sem qualquer tipo de problemas e nunca foi recusado ou foi indeferido ou improcedente qualquer pedido por causa de utilizar esse meio. Muito bem, eu creio que não temos mais questões, vou revisitar aqui o chat, mas não temos efetivamente. Há pouco verifiquei que a colega a doutora Teresa Fernandes teria levantado a mão, mas não vejo aqui qualquer intervenção por parte da sua doutora. Portanto, vamos admitir, Paulo Torres levantou a mão, doutor Paulo Torres, mas efetivamente não vejo aqui no chat questão. Podem ficar depois para a sessão final. Penso que terá entrado entretanto. Na sessão final, quem tiver questões, se lembre. O Dr. Paulo Torres, entretanto, colocou esta questão. Oposição à renovação, sendo locado casa de morada da família, é necessária notificação de ambos os cônjuges? Claramente, é o que diz o artigo 12º. Claramente, sob pena de ineficácia, que, como diz agora expressamente, antigamente não dizia, como eu vos disse, a partir de uma altura o legislador acrescentou sob pena de ineficácia. Disse claramente. Bom, agora sim, creio que não existirão mais questões aqui no chat. O Dr. Paulo Torres acrescentou o seguinte: a oposição à renovação é um dos casos. Sim, sim, claro que sim. A lei notifica todas as situações de cessação do contrato de arrendamento, oposição à renovação, denúncia, resolução, quando sendo casa de morada de família, tem que ser feita para ambos os cônjuges. É o que diz o artigo 12º, claramente. Aí não há dúvida absolutamente nenhuma. A dúvida que há foi aquela que vos transmiti relativamente aos unidos de facto. Relativamente aos cônjuges não há dúvida nenhuma. O Dr. Paulo Torres, entretanto, acrescentou o seguinte: a oposição à renovação é um dos casos do número 2 do artigo 10, acrescentou agora. Sim, claro que sim. Claro que sim. A linha B, no título, que constituam títulos para o procedimento especial de despejo, ou coisa do género. Não sei a lei de cor, mas a linha B integra-se na linha B do número 2. Muito bem. Não havendo mais questões,
vamos dar por encerrada esta fantástica sessão. Relembro aos colegas que amanhã teremos novamente sessão, será a 27ª, com a senhora doutora Rita Xavier de Brito, às 18 horas também. Senhor doutor, muito obrigada. Renovo Obrigado eu. até amanhã. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigada.